Olá, vamos apresentar neste vídeo os resultados principais do projeto intitulado Estoques de Carbono do Solo após a implantação de sistemas agro-silvopastoris em Minas Gerais, o qual foi cofinanciado pela FAPEMIG por meio do Programa Pesquisador Mineiro. A coordenadora do projeto é a doutora Ledivan Almeida Frazão, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A principal motivação para o desenvolvimento do projeto baseou-se na pergunta, até então sem resposta, do real potencial de armazenamento de carbono do solo após a conversão de pastagens degradadas em sistemas integrais de produção agropecuária no Brasil. Para isso, consideramos as diferentes modalidades de integração adotadas: lavoura-pecuária, pecuária-floresta, lavoura-floresta e lavoura-pecuária-floresta. Diante do exposto, o objetivo geral do projeto foi avaliar a influência de manejos de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta sobre a dinâmica do carbono no solo, considerando diferentes arranjos, idades e condições edafoclimáticas. Os objetivos específicos visaram monitorar as taxas de acúmulo de carbono dos sistemas ILPF em relação às áreas de referência, avaliar os atributos microbiológicos do solo, avaliar a distribuição do carbono nas frações da matéria orgânica do solo, gerar informações sobre a evolução dos estoques de carbono do solo nas áreas avaliadas, aprimorar os dados e construir cenários por meio da modelagem da matéria orgânica do solo que subsidiarão a elaboração do inventário de emissões e remoções de gases do efeito estufa do setor agropecuário brasileiro. Inicialmente, propomos a avaliação dos estoques de carbono, produtividade dos componentes dos sistemas integrados e indicadores de qualidade do solo em 2 municípios, mas com a adesão de parceiros e novas fontes de financiamento, conseguimos executar atividades em 3 mesorregiões de Minas Gerais, na região Norte, Central e Metropolitana de Belo Horizonte. Vamos apresentar os resultados mais relevantes, e o primeiro deles em relação aos estoques de carbono do solo. Verificamos que áreas manejadas com sistemas integrados de produção, em todos os experimentos, apresentaram taxas de acúmulo de carbono superiores a 1 tonelada por hectare por ano. As variáveis arranjo, idade e intensidade do manejo dos sistemas de integração foram responsivas em relação à capacidade de armazenamento de carbono no solo, de forma que em 2 experimentos com menos de 10 anos de idade, localizados em Francisco Sá e Curvelo, a falta de condução do componente arbóreo e das forrageiras ao longo do tempo culminou em menores incrementos de carbono em relação aos outros locais avaliados. O experimento localizado em Montes Claros demonstrou que o capim-búfio não alterou a produtividade das leguminosas cultivadas em consórcio. A integração de eucalipto com leguminosas ou capim-búfio aumentou o teor de carbono lábil na camada superficial do solo e elevaram os teores e estoques de carbono orgânico e nitrogênio total, de carbono não lábil e do carbono nas frações úmicas da matéria orgânica do solo. A diversificação de espécies contribuiu para aumentar a biomassa microbiana e a atividade enzimática do solo no sistema agro-silvopastoril. O consórcio de forrageiras leguminosas com gramíneas em Prudente de Moraes contribuiu com o aumento da atividade biológica e melhorias na qualidade do solo, com potencial de acúmulo de carbono no curto prazo. A simulação de cenários futuros com o modelo Century evidenciou que a substituição de pastagens degradadas por sistemas integrados de produção agropecuária, principalmente em solos com textura argilosa, contribui para o aumento dos estoques de carbono ao longo do tempo. Dentre os vários produtos gerados no projeto, podemos destacar a publicação de 6 artigos científicos em periódicos indexados de inserção internacional. Adicionalmente, serão publicados mais 4 artigos provenientes das teses de dissertação ainda não finalizadas. Além disso, fizemos a publicação de artigos técnicos, elaboração de capítulos de livro, produção de material didático para produtores rurais e profissionais que trabalham com agricultura de baixa emissão de carbono. Trabalhos foram apresentados e publicados em anais de congresso e até a finalização desta etapa do projeto, houve a finalização de uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. Os resultados desse projeto poderão servir como base técnica e científica para os tomadores de decisão do setor agropecuário, uma vez que a introdução de sistemas integrais de produção contribui para a consolidação de uma agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil. Porém, há necessidade de expansão de estudos para outros biomas, além de mais avaliações de longo prazo para o entendimento dos mecanismos e processos de estabilização da matéria orgânica do solo. Para finalizar, destaca-se que a execução deste projeto contou com o suporte financeiro da FAPEMIG. Na Universidade Federal de Minas Gerais, destaca-se a proatividade do Grupo de Estudos em Sistemas ILPF. A UFVJM, Embrapa Milissorgo, EPAMIG e a USP foram parceiros importantes para o desenvolvimento das atividades.
Além disso, o suporte financeiro da CAP, CNPq e Bayer foram importantes para aumentar o escopo e as avaliações do projeto. Nossos sinceros agradecimentos a todos os parceiros.